Vamos lá, galera, mais uma questãozinha aí do Miguel Couto, simulado, ciência, natureza e suas tecnologias, onde na questão 30 o moço falou assim pra gente, ó, um átomo X no estado fundamental apresenta em sua configuração eletrônica na ordem crescente de energia dos subníveis a notação terminal 4D10. Para átomo X, estado fundamental, 4D10 significa que não tem carga, isso é que é estado fundamental, tudo bem? E quando ele faz a distribuição eletrônica desse átomo, terminou lá em 4D10. Ora, eu vou utilizar o diagrama de Linus Pauling até chegar a 4D10. Como é que fica? Valendo. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, 5S2, 4D10. Beleza. Fizemos a distribuição eletrônica. Aí, ó, eu sei que o número 1 representa a camada K, 2 elétrons. O número 2 representa a camada L, 8 elétrons. O número 3 representa a camada M, 18 elétrons. O número 4 representa a camada N, 10, 16, 18 elétrons. E o número 5 representa a camada O com 2 elétrons. Aí o moço falou assim, em relação ao referido átomo, a afirmação pertinente é, letra A, tem número atômico igual a 30. Conta. 10, 20, 30, 48. Possuído. Falso. Letra B. Tem 4 níveis eletrônicos. Mentira, ó. Tem 5 níveis eletrônicos. Continua. Letra C. Tem 10 elétrons na camada de valência, na última camada. Camada de valência significa última camada. Tem 10 elétrons? Não, só tem 2, né? Só pode ser a letra D. Tem 2 elétrons no nível eletrônico O. Verdade. 2 elétrons no nível eletrônico O. Beleza? Essa foi a questão 30. Bem, a primeira questão do simulado que a gente vai fazer, de biologia, fala dos esgotos domésticos, que são lançados em ambientes como rios. E esse esgoto doméstico, ele é rico em matéria orgânica. E a matéria orgânica liberada em grande quantidade vai sofrer um processo de decomposição. Nesse processo de decomposição, a demanda de oxigênio aumenta demais. Então nós temos um gráfico em que até o momento T3, você não tem o despejo desse esgoto. E você tem ali uma certa manutenção do nível de nutrientes, produção primária, peixes e oxigênio. À medida em que esse esgoto ele é liberado a partir do momento T3, a taxa de matéria orgânica vai aumentar demais, então a taxa de nutrientes aumenta. Em contrapartida, a demanda de oxigênio vai aumentando também por conta das bactérias decompositoras que são aeróbicas, e com isso você vai ter uma redução da população de peixes. Bem, assinala a interpretação que está de acordo com o gráfico. A gente chega à conclusão que a resposta é a letra D de dado. A mortalidade de peixe a partir de T6 é devido à insuficiência de oxigênio na água. As opções A, B e C, elas não colocam de forma correta a resposta. Bem, a questão que a gente vai resolver agora envolve um assunto que é bastante comum no vestibular, que é essa parte da homeostase, ou a homeostasia, em relação à regulação hormonal, em relação à taxa de glicose no sangue. Então vamos lá. O nível normal de glicose no sangue é mantido graças à ação conjunta de 2 hormônios produzidos por células que constituem a parte endócrina do pâncreas. O pâncreas ele tem uma parte exócrina e uma parte endócrina, que são as islotas de Langerhans. Constituída por centenas de aglomerados celulares, as islotas de Langerhans, onde são encontradas células do tipo beta e a do tipo alfa. A do tipo beta fabrica e libera insulina. A do tipo alfa fabrica e libera glucagon. Com relação à regulação da concentração de glicose no sangue, é correto afirmar que, bem, as opções que nós temos, a correta é a letra A, que diz o seguinte: o aumento na concentração de glicose no sangue, resultante da absorção de açúcar nos alimentos pelas células do intestino, estimula a secreção de insulina pelas células beta. Está correto, liberação de insulina pelas células beta, está correto a liberação de insulina quando se tem uma absorção muito grande de glicose no intestino.
porque isso vai aumentar a glicemia e a glicose, ela tem o efeito de estimular a entrada, e a insulina, ela tem o efeito de estimular a entrada da glicose dentro das células. Fala, galera, beleza? Primeiramente, saudações vascaínas, parabéns pelo bicampeonato. Estamos aqui resolvendo a questão de eletricidade do simulado para o UERJ, tranquilo? Essa primeira questão, ele fala sobre circuitos elétricos, mole, cobrado bastante na UERJ. É o seguinte, o circuito elétrico seguinte é constituído por 3 lâmpadas, L1, L2, L3, que são idênticas e ligadas a uma bateria FEM. Se a lâmpada L3 repentinamente se queimar, é correto afirmar que, então, esse problema causa muito dor de cabeça para vocês, se queima, qual que acende, qual que não acende. Então é o seguinte, se por acaso tiverem todas em série, só essas duas aqui, e uma queimar, o que vai acontecer com a outra? Provavelmente a maioria responde que queima também. Não, porque isso não é contagioso. Se uma queimar em série, a outra só não vai acender, que vai ficar um circuito aberto. Aí, se só tiver resistores em paralelo, se uma queimar, o que vai acontecer com a outra? Nada. Vai continuar brilhando com a mesma potência, com o mesmo brilho. O problema é quando eu tenho uma situação, um circuito misto. Por quê? Aqui ele fala que são idênticos, beleza? Então, ó, se L3 queimar, esse circuito ele vai ficar o quê? Aberto, beleza? Como é misto, aqui ó, ele vai ficar aberto. Ele ficando aberto, o que vai ocorrer? Como L1 e L2, eles têm a mesma resistência, a corrente que irá passar por eles, depois que L3 queimar, será a mesma. Então, eles têm a mesma resistência, e eles têm a mesma corrente passando por eles. Então, o que acontece? Você lembrando de potência elétrica, as principais potências quais são? É o π, aqui ó, R ao quadrado, a famosa potência dissipada, e U ao quadrado sobre R. Como aqui eu só estou trabalhando com o quê? Com as mesmas resistências, se eu pegar esse valor aqui, ó, você vai perceber que se a resistência não é a mesma, e a corrente também não é a mesma, então eles terão a mesma potência, ou seja, o brilho das duas lâmpadas, P1 e P2, terá que ser o mesmo. Então, pelas alternativas, o que acontece? L2 diminuirá o seu brilho? Não. L1 dissipará mais energia? Como aqui só está falando de o quê? De potência, eu nem preciso analisar essa situação, porque energia é potência vezes tempo. Como é tudo no mesmo tempo, só para você poder o quê? Trabalhar com a potência ainda. Aí, ó, C, L2 dissipará menos energia? Também o quê? Não. O IAD, L1 terá o mesmo brilho de L2. Alternativa, letra D. Só você lembrar aqui, ó, quando eu falo em energia, isso é a potência vezes o quê? Vezes o tempo. Então, falar que está consumindo mais energia é a mesma coisa que eu falar para um certo tempo que a potência dele é maior. Tranquilo? Questão molezinha, molezinha. Beleza, galera? Essa questão que nós vamos resolver agora, ela se trata sobre leis de Newton. Assunto importante, certo? Que a UERJ cobra demais. Então é o seguinte, ele fala assim, ó, em uma colisão entre um carro e uma moto, ambos em movimento e na mesma estrada, mas em sentidos contrários, observou-se que após a colisão, a moto foi jogada a uma distância maior do que a do carro. Depois da colisão, o cara da moto se deu mal. Baseado em conhecimentos sobre mecânica e na análise da situação descrita acima, bem como no fato de que os corpos não se deformam durante a colisão, é correto afirmar que, durante a mesma, primeira coisa que vai ocorrer aqui, quando há contato, nesse caso da colisão, entre o carro e a moto, eu não posso esquecer da o quê? Da terceira lei de Newton, que é o famoso que ação e reação, beleza? Se você tem aqui o contato, todo o que? A ação corresponde a uma reação, de mesmo modo, mesma direção, porém sentidos opostos, beleza? Uma coisa que vocês não podem esquecer nunca, jamais. O par, ação e reação, nunca vão se anular. Sabe por quê? Porque eles sempre vão atuar em corpos diferentes. Tranquilo? Por isso você aqui, ó, brigar com alguém, tomar um soco, você apanha por causa disso? Negativo. Se o maluco fez o quê? Uma força de 20 newtons na sua cara,
você pode dizer que a sua cara também aplicou uma força de quanto? 20 newtons na mão dele. Então vai dar empate, beleza? Então se liga, nesse caso aqui, quando ocorrer a colisão, você já sabe que, pela terceira lei, a ação corresponde ao quê? Reação de mesmo modo, direção em sentidos opostos. Tranquilo? Então vamos lá. Na alternativa A força de ação é menor do que a de reação? Eu nem preciso ler o restante, porque eu já sei que está errado. Só sabendo a terceira lei. B, a força de ação é maior do que a de reação? Também nem vou o quê? Terminar de ler. Por quê? Isso aqui é fundamental você saber as leis de Newton. Tranquilo? Aí a alternativa C, as forças de ação e reação apresentam iguais intensidades. Beleza. Sabendo com que a aceleração da moto seja maior do que a do carro após a colisão, já que a moto possui menor massa? Correto. Por quê? Se você analisar aqui, ó, se essa força é maior, quanto menor for aqui, ó, a massa, obviamente maior tem que ser a sua aceleração, que são grandezas inversamente proporcionais. E, ó, então essa questão foi realmente muito fácil. E a alternativa D, certo? Ele está falando que o quê? De ação é menor do que a de reação. Também nem preciso analisar. Então essa questão foi dada. Vamos lá, galera, mais uma questãozinha aí. Agora a gente vai fazer a questão 35 do seu simulado, ó. Ligando a um átomo de carbono, um átomo de carbono. Vou ligar a esse átomo uma hidroxila, beleza. Os radicais metil é CH3, etil, legal, etil é CH2, CH3 e o isobutil, CH2, CH3, CH3. Continua a leitura, vai. Forma-se uma molécula Y, aqui está a molécula Y. Sobre o composto em questão, pode-se afirmar que sua nomenclatura é... vamos dar um nome, olha aqui, ó. E, Luiz, vou começar a numerar como? Sempre para o menor número para a hidroxila, que é ela que indica a função álcool. Então, obrigatoriamente, eu começo da direita para a esquerda. Olha só que bonito, ó. Esse é o X, porque são 6. Porque entre carbonos só tem ligações simples. 3-ol, porque no carbono 3 você tem uma hidroxila. Maneiro. Aqui você tem um metil e aqui um outro metil. Então você tem um dimetil. Onde estão os dimetis? Um está no carbono 3, o outro está no carbono 5. Então é o 3,5 dimetil equizan 2-ol. E o moço disse na letra A que é o 2,4 dimetil equizan 4-ol. Está possuído, a letra A está falsa. B. Sua estrutura pode ser representada por... Galera, olha só a estrutura que o moço dá, ó. Olha só a estrutura que o moço deu aí pra gente. E a gente vai ver que essa estrutura, ela vai estar completamente possuída. Olha só. Olha só o que o moço faz aí. Vou desenhar ela aqui, nesse quadradinho, nessa telinha, ó. Pessoal, primeiro, tem a hidroxila, minha referência. A hidroxila tem que estar ligada a ela um etil. Aqui não tem etil, ó, metil e metil. Então aqui você já destrói. Não pode ser essa estrutura que está representada aí, ó. C, possui 2 carbonos quirais por molécula. Claro que não. O único carbono quiral que você tem é esse carbono de verde aqui, ó. Porque carbono quiral é aquele que tem uns 4 ligantes diferente. Repara, ó, isso é diferente disso, que é diferente disso, que é diferente disso aqui. Esse é o único carbono quiral. A sua confusão é esse, ó, mas CH3 é igual a CH3, então não pode ser quiral. Logo, gabarito só pode ser a letra D. Olha lá, ó, possui a mesma massa molar que o 3-metoxiheptano. O que seria o 3-metoxiheptano? Esse aqui é o metóxi. Você vai ligar o carbono 3 do heptano a esse metóxi. Olha lá, ó. Carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Beleza. No total, você tem C8, H18O.
Essa é a fórmula molecular desse éter que ele falou aí, ó. E esse álcool aqui, você tem também C8H18O. Como eles têm a mesma fórmula molecular, esses compostos são isômeros. Se eles são isômeros, vão ter a mesma fórmula molecular, consequentemente a mesma massa, ok? Por esse motivo, gabarito letra B. Beleza, galera? Tranquilo? Maravilha. A questão que a gente vai fazer agora envolve essa parte de dinâmica de populações. É correto a gente colocar o seguinte, que tanto as relações harmônicas quanto relações desarmônicas, elas têm um efeito significativo na manutenção, no equilíbrio da quantidade populacional das espécies. Então vamos dar uma olhada nessa questão. Na figura abaixo, a linha contínua representa o crescimento real de uma população de veados odocóilos numa região geográfica após uma campanha de combate aos seus predadores naturais, a saber, lobo, puma e coiote. A linha pontilhada representa a expectativa de crescimento dessa população, caso os seus predadores não tivessem sido eliminados. Repare que essa linha pontilhada, ela coloca a população num nível de crescimento baixo em relação ao gráfico que demonstra o crescimento elevado, que é a linha preenchida. Considerando esses resultados e correlacionando-os com conhecimento sobre relações ecológicas da natureza, analise as proposições que se seguem. Na realidade, a linha pontilhada seria com os predadores existentes e a linha contínua, não, sem os predadores. E a gente consegue perceber que há um aumento significativo, de uma forma estupendamente alta da população. E a gente percebe também que logo a seguir vem um declínio. Nós sabemos que quando se aumenta a população de determinada espécie no local, aumenta a competição por alimento e por espaço. E aí a gente vai ter uma redução que seria prevenida, ou não seria bem previda, mas seria uma situação que já esperada no andar desse desenvolvimento populacional. Então vamos às proposições. Tanto as relações ecológicas positivas quanto negativas. O que quer dizer positivo e negativo? Positivo quer dizer a relação que traz benefício. Negativo, a relação que traz malefício ou traz prejuízo. São importantes para a manutenção do equilíbrio nas comunidades naturais. Estaria correto. Por quê? Nós sabemos que quando há predatismo, muitas vezes aquele animal que foi predado, ele podia apresentar alguma doença infecto-contagiosa, uma doença congênita, uma doença hereditária, ou já estaria fraco, doente, velho, então seria facilmente predado. Isso para a população seria um fator de contribuição que a atividade de predação confere. E as positivas seriam o mutualismo, por exemplo. Uma espécie vai se relacionar com outra espécie e garantir sua sobrevivência em determinado local, onde, se separadas, estariam com dificuldades em manter a sobrevivência. Então, a proposição 1 está correta. 2. A estreita correlação entre as flutuações do tamanho das populações de predadores e de presas é de maior importância para a sobrevivência de ambas. Está correta também pelo seguinte: tem que ter presa para o predador sobreviver. Aumentou a taxa populacional da presa, vai trazer um aumento da taxa populacional de predadores. Com esse aumento da taxa populacional de predadores, vai cair a taxa de presas. E assim cai também a taxa de predadores. Então nós vamos ter uma condição de gráfico bastante similar. Os picos populacionais vão ser coincidentes praticamente, presa-predador, um depende do outro. 3. O combate aos predadores se constitui um eficiente meio para aumentar o crescimento populacional, a julgar pela espécie de veado. Bem, não seria um excelente meio, porque a população ela subiu demais, mas depois ela teve uma queda vertiginosa pelo aumento populacional de uma forma exacerbada. Então, não seria ao número 3 uma proposição correta. Não seria um meio eficaz. O meio eficaz seria aquele que pudesse fazer com que houvesse
um aumento da população e essa população se mantivesse em situação estável. Então, a opção correta para essa questão seria a letra C. Essa questão aqui agora, ela envolve equilíbrio de corpos extensos, beleza? Matéria é um pouquinho puxada, mas olha o fraco. É o seguinte, 3 adolescentes, José, Ana e Lúcia, pesando respectivamente 420, 400 e 440, estão sentados sobre uma gangorra. A gangorra é de material homogêneo e seu ponto central O está apoiado em um suporte, como está aqui. Ó. Tranquilo? De um lado da gangorra estão José e Ana, distantes do ponto O, respectivamente 1 metro e 1,7, José e Ana, equilibrando a gangorra na horizontal com a Lúcia do outro lado. Então, a Lúcia está do outro lado, vai ficar em equilíbrio. Quem nunca brincou de gangorra, né? Nessas condições, desprezando os efeitos devido às dimensões dos jovens, a distância da Lúcia ao ponto O é igual a... Então, essa questão aqui é uma questão bem tranquila, que envolve o quê? Equilíbrio de corpos extensos. Quando eu tenho um equilíbrio de corpos extensos, eu tenho que lembrar aqui 2 fatores. Primeiro, equilíbrio de translação, onde a força resultante ela é nula. Segundo, equilíbrio de rotação, onde o momento resultante também vai ser o quê? Nulo. Então, por exemplo, aqui, como vai ser o meu apoio, né, o momento resultante vai ser sempre quanto? 0. Então, aqui nós temos, lembrando que o momento é a força vezes a distância até o ponto de apoio. Então, nós temos, o peso da Ana vezes a distância dela até o apoio, mais o peso de José vezes a distância dele até o apoio, é igual ao peso da Lúcia vezes a distância dela até o apoio. Uma coisa que é importante, você ganhar tempo, né? Por quê? Você vai vendo aqui, para onde vai girando, a rotação. Beleza? Então, esses 2 giram para lá e a Lúcia vai girar no sentido contrário. Então, por que dá 0? Porque eles 2 têm o quê? Um momento ou torque positivo, você pode considerar a Lúcia tendo o quê? Um torque negativo. Então, o somatório sempre vai dar quanto? 0. Mas se toda vez você for ficar fazendo isso, você vai perder um tempo. Então, é mais fácil você botar, aqui, momento de um lado igual momento do outro. Beleza? Então, aqui nós temos, o peso dela, 400 vezes 1,7, né? Você já pode colocar aqui, 0 já cortar a vírgula, porque quando tem vírgula, complica a tua vida. Já manda embora. 400 vezes 1, né? Vou fortalecer aqui, que é igual a 440 vezes x, que é a distância da Lúcia até o ponto de apoio. Como eu desprezei o peso aqui, da gangorra, ela não vai participar. Se tivesse o peso dela, eu teria que ainda assim ver ali no centro de gravidade dela. Então, resolvendo isso aqui, vai dar 680 mais 420 é igual a 440 vezes x. 680 mais 420 dá quanto? 1.100. Como já tem um 0 de um lado e do outro, já simplifico logo para facilitar a minha vida. Quanto menor for o valor, mais fácil para mim. Então, passando para cá, 44 dividindo, 100 por 44, como ambos são múltiplos de 11, eu simplifico, por 11 dá 10, por 11 dá quanto? 4. 10 dividido por 4 é o quê? 2,5 metros. Então, a Lúcia, aqui, bonitinha, está a uma distância de 2,5 metros do ponto de apoio. Então, nessa aí só pode estar o quê? Na letra D. Outra questão tranquila, sem nenhuma dificuldade para vocês, beleza? Galera, vamos lá para a próxima questão, questão 38 do seu simulado. Essa questão ela é tradicional na prova da UERJ. Ela trata de uma reação de esterificação. Olha para cá, ácido carboxílico mais álcool dá sempre éster mais água. Informação importantíssima. Ácido carboxílico mais álcool dá éster mais água. Olha lá o que o moço fala pra gente, A reação química entre um ácido e um álcool forma um éster que apresenta o grupamento carboxilato, onde R pode ser hidrogênio ou cadeia carbônica. O propanoato de sec-butila pode ser obtido pela reação química direta entre... ele está me dando éster, propanoato, olha para cá, propanoato de sec-butila.
Então, eu vou colocar aqui, ó, o sec-butil, ó. Esse é o sec-butil. Mais água. A água eu posso representar assim, ó, HOH. Beleza. O que eu vou fazer? Eu vou fazer a reação inversa. Se eu tenho o éster e a água, se eu fizer a reação contrária, eu vou obter o ácido e o álcool. Olha só que bonito. Na água, H é positivo, OH é negativo. No ácido, no éster, perdão, o O é negativo, a carbonila é positivo. Aí o que acontece? Esse H que está positivo, ele se liga ao O que está negativo. E esse OH que está negativo se liga ao carbono que está positivo. Aí como é que fica do lado de cá? CH3, CH2, C dupla O, OH. Mais CH2, saravá, que é CH3, CH2, CH2, CH3, OH. Perfeito, perfeito. Repara, aqui você tem o ácido carboxílico, C dupla OH. Aqui você tem o álcool. Reparem que o que o moço pede pra gente é quais são os reagentes que podem produzir esse éster. Maravilha! Esse ácido tem 3 carbonos, então esse é o ácido propanoico. Esse álcool aqui, ó, olha só que bonito. É o álcool 1, 2, 3, 4. But, porque são 4 carbonos. An, porque só tem ligações simples entre carbonos. E 2-ol, porque é no carbono 2 que você tem a hidroxila. Logo, ácido propanoico e butan 2-ol, gabarito letra C de cadáver. Marca lá, mais uma questãozinha para você. Galera, nossa próxima questão é uma questão que envolve a parte da hidrostática, beleza? Questão teórica, simples, que só em você, às vezes, ver, você já sabe a resposta. Então, essa questão realmente foi dada. Fala o seguinte, analisa a situação a seguir, representada. Você tem um êmbolo que move com uma rolha nos pontos A e B, que aqui tem o quê? Tem uma pressão aqui em A e uma pressão em B, beleza? Colocando uma certa força aqui, ó, nesse êmbolo móvel, o que acontece? Acontece que aonde tem as rolhas, vai ter o quê? Uma pressão acrescida de ΔP, que é a pressão definida pelo quê? Pelo fluido aqui dentro, tranquilo? Então ele quer saber, ó, o aumento de pressão em todas as partes do fluido armazenado no recipiente está relacionado ao princípio de... só vem uma coisa à cabeça, certo? Quando nós falamos o quê? Em acréscimo de pressão, certo? Só pode ser o quê? A parte que envolve Teorema de Pascal, certo? Onde quando você tem aqui, ó, nesse caso, a pressão vai se distribuir igualmente todos o quê? Os pontos, que é a parte aqui, ó, para a gente poder definir. A mais conhecida é quando você tem uma prensa hidráulica. Nessa prensa hidráulica, aqui vocês já conseguem ver melhor, certo? Aqui, ó, como a pressão se distribui em todos os pontos aqui, você tem o quê? Como a pressão é a mesma, e a pressão é força sobre área, a força sobre o êmbolo 1, sobre o quê? A área A1 do êmbolo, é igual à força do êmbolo sobre o êmbolo 2, sobre a área 2. Aqui, ó. Certo? Onde a força e a área são grandezas diretamente proporcionais. Então, eu achei essa questão foi fácil, porque se tratando das outras alternativas, que é uma ideia boa para você poder resolver qualquer questão, indo pelas alternativas, porque é o seguinte, aqui, ó, D, Arquimedes. Arquimedes é a ideia de empuxo. Então, ó, já estou fora. Torricelli. Torricelli é só para poder falar daquela coluna de mercúrio, certo? Para que ele fez para poder achar a pressão atmosférica, né? Então, tá fora. Newton. Pô, Newton, não tem nada a ver influenciando pressão, entendeu? Então, a única realmente que sobrou foi qual? Foi a letra A, Pascal. Então, realmente, essa questão foi o quê? Dada, beleza? Espero que vocês tenham acertado. Vamos lá, galera!
Questão 41, a última questãozinha de química aí, ó, para dar um pouquinho de trabalho pra gente. Olha só. A reação química entre um ácido e um metal pode produzir sal com desprendimento de gás hidrogênio, sublinha gás hidrogênio. Em um experimento, 500 centímetros cúbicos de solução de ácido iodídrico para ácido iodídrico é HI. Ele disse que 500 centímetros cúbicos, ele me deu o volume, vou anotar aqui, ó, 500 centímetros cúbicos, que é a mesma coisa que 500 ml. Continua. Vou botar aqui do lado, ó, 500 ml. Maravilha. A 1,28% PV. O que é isso, Luiz? É a porcentagem peso por volume. 1,28%. Significado: que você tem 1,28 gramas do ácido iodídrico para cada 100 ml de solução. Deixa ali por enquanto anotado, é só o significado disso. Vou continuar a leitura. São totalmente consumidos em 5 minutos. Opa, isso aqui foi consumido num tempo de 5 minutos. Maravilha, maravilha. Por reação com cálcio. Então, o HI vai reagir com cálcio. Isso é uma reação de deslocamento ou simples troca, que você vai formar o iodeto de cálcio mais hidrogênio. Pela regra do gênio, hidrogênio não é H, é H2. Cálcio é família 2A, então NOx é mais 2. Iodo é 7A, em compostos não oxigenados, menos 1. Zerou? Não, então a fórmula do sal é CaI2. Para equilibrar, o amigo vai colocar 2HI aqui, ó. 2 hidrogênios, um cálcio, 2 iodos. Continua a leitura, vai. Neste intervalo, a velocidade média de formação do gás, esse é o gás, em gramas por minuto. Caramba, mané, calma aí. Ele me deu dados do HI e ele quer saber dados do H2. Vamos tratar primeiro o HI? Olha para cá. O que você tem do HI? Ah, Luiz, você tem 1,28 gramas de HI para cada 100 ml de solução. Maneiro. Mas de solução você tem 500 ml. Isso está para X. Olha só que lindo. Daqui para cá, multiplicou por 5. Daqui para cá, multiplica por 5. Então, o seu X aqui vai dar 6,4 gramas de HI. 6,4 gramas de HI. Perfeito. Só que esses 6,4 gramas de HI que você tem, ele foi consumido em 5 minutos. Ora, o amigo, ele não quer saber em 5 minutos, ele quer saber em gramas para cada minuto. Então, em 1 minuto, Y é igual a 1,28 gramas por minuto de HI. Cuidado, ele não está te perguntando a velocidade de consumo do HI, pô. Ele quer saber a velocidade de produção do gás. Ele quer saber a velocidade de produção desse cara aqui em gramas por minuto. Então, vou fazer uma relação estequiométrica entre o HI e o H2. Ó, vou apagar esses dados que já estão anotados para você lá no simulado. Olha lá. Continua, vai. Você tem 2 mols de HI. Cada mol de HI, ó, 127 gramas do iodo e 1 grama do oxigênio, 128 gramas de HI. Opa! Esse 128 aqui é voodoo ou é tabela periódica? Tabela. Está para 1 mol de H2, mas ele não quer mol, ele quer massa. A massa do hidrogênio na tabela é 1. 2 vezes 1, 2 gramas de H2. Caraca, mané! Se você tem 1,28 gramas por minuto de HI, você vai ter X gramas por minuto de H2. Frank Harrison.
Esquece o 2, daqui para cá dividiu por 100, 0,02 sobre 2. 0,02 sobre 2, 0,01 grama por minuto de H2. E aí, por esse motivo, o gabarito é letra D de docinho. Marca. Falou, galera? Grande abraço para vocês, bons estudos e qualquer dúvida a gente se fala presencialmente. Tchau, tchau. Bom, galera, chegamos à última questão e, é claro, não podia faltar a famosa questão que envolvesse fenômenos térmicos, calorimetria, termometria, essas coisas, beleza? Fala o seguinte, Júlia coloca uma esfera de cobre e uma de alumínio, ambas de mesma massa e a mesma temperatura, sobre um bloco de gelo. Após um certo tempo, ela observa que essas esferas permanecem em equilíbrio nas posições indicadas na figura. Então ela botou aqui uma de cobre e botou uma de alumínio sobre o gelo. Beleza? Todas as dimensões estão representadas na escala da figura. Sejam DU, D, que é o do cobre, e D, do alumínio, as densidades, e o C, do cobre e do alumínio, Czinho, que são os calores específicos que ele deu. Ele quer saber, respectivamente, a relação da densidade do cobre e do alumínio. Beleza? Aqui, ó. Primeiro a densidade, depois calor específico. Essa questão é bem tranquila, porque só de você analisar a figura já dá para perceber. Sabendo aqui, ó, o que é a densidade, que ela é a massa por volume, você já mata. Como ele falou, deixou claro que a massa é a mesma, quem é mais denso nesse caso? O cobre ou o alumínio? Você vai perceber aqui, ó, que quanto maior o volume, menor é o quê? A densidade. Então, se você olhar na figura, você vai perceber que o volume do alumínio, ele é maior do que o volume do cobre. Então, se por acaso o volume do alumínio é maior, a densidade dele só pode ser menor. Então, nesse caso aqui, ó, eu já tenho, certo? Pelas alternativas já podemos matar duas, que a densidade do cobre, ela é maior do que a densidade do alumínio. Essa é a primeira relação que ele pediu, para você saber a densidade. Olhando as alternativas, a já está fora, que ele fala que é menor, pode ser a B ou pode ser a letra D, beleza? Agora, para a gente poder analisar a parte do que? Calor específico, só olharmos aqui, ó, que você vai perceber uma coisa. Nesse caso, entre o cobre e o alumínio, eles têm a mesma massa, eles têm também o que? A mesma temperatura, beleza? Se aqui eu tô vendo que o alumínio ele está o quê? Ele está descendo, certo? Isso é sinal de que ele está o quê? Transferindo uma certa energia para o gelo, beleza? Se ele transfere uma certa energia e ele afunda mais do que o cobre, isso é sinal de que a quantidade de calor que ele mandou é a maior. Como eles têm a mesma massa e a mesma o quê? Temperatura, se a quantidade de calor ela é maior, eu posso dizer que o calor específico do alumínio é maior do que do cobre. Ou também poderia dizer que a capacidade térmica do que? Do alumínio, de ceder ou receber, é maior do que a do cobre. Então, nesse caso, pelo calor específico, e olhando só a equação fundamental de calorimetria, você vai perceber que, olha aí, ó, o calor específico do cobre, ele vai ser o quê? Menor do que o calor específico do alumínio. Entre aquelas que nós vimos, só ficou qual? A letra B. Então tá aí, ó. Questão, essa aí foi bonita, que tratou essa parte de calorimetria, e a UERJ tem cobrado bastante, que envolve capacidade térmica, quantidade de calor, é um assunto que você não pode dar mole, beleza? Essa questão 43 também envolve o aspecto da homeostasia, envolve a regulação hormonal no organismo. Nesse caso aqui, envolvem 3 órgãos na realidade, né? O hipotálamo, que é uma região do encéfalo, a hipófise, que é uma glândula, e os testículos, onde a gente vai ter a produção do espermatozoide, a produção da testosterona. Na realidade, o hipotálamo é uma região do encéfalo. O encéfalo é o órgão, o hipotálamo é a região. Então vamos lá. No homem, o ato reprodutivo depende da regulação hormonal para a produção e o amadurecimento dos espermatozoides. Assim, observe atentamente a figura abaixo e aponte a alternativa correta. Observando a figura, a gente percebe que o hipotálamo libera um hormônio
estimulador da hipófise, e essa vai, por esse estímulo, fabricar os hormônios chamados gonadotróficos. Esses hormônios gonadotróficos vão agir nas gônadas. Repare que o FSH estimula as células de Sertoli, as células de Sertoli vão estar vinculadas ao amadurecimento da linhagem de células reprodutivas, e aí nós vamos ter a produção do espermatozoide, ou seja, as células de Sertoli elas vão estar vinculadas a nutrir essa linhagem reprodutiva para que ocorra então as divisões meióticas, mitóticas o processo de diferenciação na fabricação do espermatozoide, para a fabricação do espermatozoide. Repare que o LH ele age nas células de Leydig, dos testículos. As células de Leydig fabricam a testosterona, o hormônio testosterona. O aumento da taxa de testosterona no sangue promove uma inibição da liberação do LH e uma inibição do fator gonadotrófico hipotalâmico. Isso garante a estabilização da taxa de testosterona no organismo. Já quando você tem uma certa inibição do processo de espermatogênese, existe a produção da inibina, onde não tem grande produção de espermatozoides. A inibina, então, aparece inibindo a hipófise pela seta e não o hipotálamo. Então, você não tem inibição do fator gonadotrófico hipotalâmico, e sim dos hormônios gonadotróficos hipofisários, que seria o FSH, no caso, inibido pela ação da inibina. Então, vamos lá. A opção correta seria a opção D. As gonadotrofinas são liberadas, quer dizer, a regulação negativa do hormônio liberador da gonadotrofina, que é o GnRH, que é o fator gonadotrófico hipotalâmico, diminui a produção de testosterona, principal responsável pelas características sexuais femininas. Sim, quando você tem uma alta taxa de hormônio, você vai então, de hormônio testosterona, você vai promover a inibição do GnRH e vai promover a inibição do LH, reduzindo a produção de testosterona. Bem, a questão que a gente vai fazer agora é sobre genética, que tem caído bastante nos últimos vestibulares da UERJ. E é sempre bom que a gente dê uma olhada com uma certa calma na realização dessas questões na parte do enunciado, porque muitas vezes você tem ali a dica. Por exemplo, essa questão fala sobre hemofilia, que é a manifestação recessiva vinculada ao cromossomo X, e a pessoa hemofílica tem dificuldade de produção de fatores de coagulação. Então tem problemas na coagulação do sangue. Vamos lá. O problema diz o seguinte: uma mulher não hemofílica. Se ela não é hemofílica, ela tem o cromossomo X com Hzão. Bem, filha de pai hemofílico. Se ela é filha do pai hemofílico, o pai só tem o XHzinho para doar para ela. Então, certamente ela é XHzinho, ela é heterozigótica para hemofilia. Ela não tem a manifestação da hemofilia, mas é portadora do gene para hemofilia. Casa-se com pai hemofílico. Se o pai, casa-se com um homem hemofílico. Se o marido dela é hemofílico, ele vai apresentar genotipicamente a mesma configuração do pai para esse tipo de manifestação. Bem, qual é a alternativa correta que a gente vai marcar? Letra D de dado. Essa mulher é portadora do gene para hemofilia. E ela tem que ser portadora do gene para hemofilia, porque o pai dela é hemofílico. O pai dela só pode doar o X com o gene para hemofilia para ela. Agora, existe outras questões, quer dizer, outras opções que seria bom que a gente desse uma olhadinha. Vamos lá. Todos os filhos do sexo masculino desse casal são hemofílicos? Não. O pai pode produzir espermatozoide com Y e pode fecundar um óvulo com XHzinho, o filho ser hemofílico, ou pode também fecundar um óvulo com XHzão e o filho ser normal. Bem, esse casal tem 25% de probabilidade de ter crianças não hemofílicas. Não, o percentual é de 50%. O sogro dessa mulher é certamente hemofílico. Não, o sogro não pode ser hemofílico. Quer dizer,
A gente não pode ter certeza se o sogro é hemofílico, porque ele doou genotipicamente para o marido dela o cromossomo Y e não o cromossomo X. Então, certamente, o cromossomo X, ele tem origem na sogra dessa mulher. É isso.